Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai dar continuidade ao livro Caminho, Verdade e Vida e a gente vai estudar um pouquinho hoje o capítulo 7. E o nome desse capítulo é Tudo Novo. Quando a gente fala o nome desse capítulo, esse Tudo Novo, normalmente a gente lembra muito do final do ano. Quase sempre, quando a gente chega no final do ano, a gente tem uma proposta, um planejamento, um novo olhar para o ano que está entrando. E a gente tem, normalmente, como uma proposta, uma renovação dos nossos atos, diante da vida, novos projetos. Isso até que começa realmente esse ano. Para muitos, o ano começa depois do carnaval. Mas quando a gente está planejando, ele começa no dia 1º mesmo, E aí, quando a gente vem com toda essa energia, com toda essa vontade, pensando nas energias, no planeta, nas novas propostas que o universo tem para nós também, a gente tem também, muitas vezes, a perda daquilo que a gente programou. Perda, muitas vezes, porque a gente encontra algumas dificuldades e o ano que a gente planejou tanto encontra não o homem novo. O homem que eu estou dizendo é esse homem ou essa mulher nova. O ano encontra aquele homem velho ou aquela mulher velha, quer dizer, os mesmos atos e as mesmas atitudes, e a gente quer um resultado diferente. Quantas vezes a gente já não fez isso? A gente permanece com as nossas atitudes buscando resultados diferentes. Ah, mas eu tinha planejado a mudança. Mas ela não está sendo executada porque você mantém velhos hábitos e muitas vezes os velhos hábitos que não trouxeram resultado anterior. Então vamos ver um pouquinho o que o Emmanuel traz para nós em relação a esse tudo novo. Espera aí que hoje eu estou com a mão machucada, está um pouquinho difícil. Vamos lá. Ele começa com uma citação de Paulo, por uma epístola aos Coríntios, e ela diz o seguinte: assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa passagem ela é muito interessante, o Emmanuel vai discutir essa passagem com a gente. O que é estar em Cristo? Que ele fala em estar em Cristo, Então, o que seria estar em Cristo? É o relacionamento da nossa transformação pessoal. Como que a gente modifica? Para a gente estar em Cristo, a gente tem que deixar uma série de hábitos que não nos levam a lugar nenhum. Estar em Cristo é estar próxima do ensinamento de Jesus Cristo. Não no sentido teórico, nem longe da gente, mas algo muito próximo. Aquilo que ele veio, que ele viveu, que ele mostrou na forma humana, como que a gente pode fazer. É seguir essas pegadas que ele deixou para nós. Ele é o nosso mestre. E muitas pessoas podem falar assim: Ana Flávia, isso é muito difícil. Se fosse muito difícil, ele não teria escolhido pessoas tão comuns como nós, como são os apóstolos. Ele nos mostrou, através da sua escolha, que pessoas cheias de defeitos, pessoas simples, pessoas com vários conflitos interiores, assim como todos nós, podiam alcançar resultados melhores. Então, trouxe o que? A transformação para vários apóstolos. E o Emmanuel diz o seguinte: é muito comum, isso no texto dele, tá? É muito comum observarmos crentes inquietos
utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Então vamos analisar um pouquinho cada partezinha que ele falou para nós. O que seriam os crentes inquietos? Muitas vezes é utilizada a palavra crente quando a gente está falando, às vezes até de uma determinada religião, né? A gente fala os crentes. Mas aqui a palavra crente está dizendo o quê? Aqueles que creem em Deus. Aquele que tem fé. Certo? Então, os crentes inquietos, né? Se refere àquelas pessoas que estão realmente seguindo o caminho de Jesus, que têm fé, mas não têm paz, não têm sossego, são pessoas extremamente ansiosas. Crentes inquietos, eu creio, eu tento seguir o máximo Jesus, eu tenho tentado fazer a minha parte, eu estou aqui hoje, sexta-feira à noite, numa casa de oração, mas eu estou inquieta, eu estou ansiosa, eu não tenho paz, eu não consigo dormir direito, o sono não vem, a minha cabeça fica fervilhando de milhões de coisas que estão acontecendo e eu não consigo descansar. O cansaço parece que ser muito maior do que aquilo que realmente está acontecendo, porque eu acordo cansada, eu acordo exausto, parece que eu nem dormi. Essa é a maior parte das queixas de todos nós, porque a gente está vivendo um mundo que a ansiedade, ela é algo quase que de uma epidemia. Porque o mundo está muito rápido e as pessoas esperam muito de nós em pouco tempo. A família, o trabalho e nós mesmos. Porque sempre quando a gente está avaliando o outro, a gente sempre está achando que o outro está melhor do que a gente. O outro está conseguindo resultado mais rápido. Então, o que eu estou fazendo de errado porque o outro está conseguindo o resultado mais rápido? Será que eu tenho que fazer mais? E aí a gente tem que pensar que cada um de nós é um processo evolutivo totalmente diferente e distinto. E aí, se a gente pensar que se o outro tem a sua caminhada, a gente tem que não pensar nessa caminhada dessa vida. Porque parece que tudo que a pessoa está conseguindo de resultado de um ano, eu estou me esforçando tanto quanto, mas eu não estou conseguindo. Às vezes a gente tem que pensar que o outro tem uma caminhada de muitas vidas diferentes da nossa. E às vezes ele tem um insight, uma diferença ali de percepção que a gente ainda não tem. E está tudo bem. A gente tem que parar de exigir tanto da gente ser mais, ser perfeito, ser melhor ou ser igual àqueles que a gente tem visto. Seja na sociedade, seja nas redes sociais. Porque hoje a gente compara o tempo todo. Antigamente a gente comparava com um grupo muito menor. A gente se olhava mais no espelho. Hoje em dia a gente não está tendo tempo nem de olhar no espelho. Não é verdade, gente? Hoje em dia a gente está tendo tempo nem de olhar no espelho direito. Não está sobrando tempo para a gente. Porque tudo tem que ser muito rápido. Então, ele chama a atenção da gente em relação a isso, dos crentes inquietos. Uma das coisas que a gente tem que avaliar quando a gente fala nos crentes inquietos é a parábola da ovelha perdida. Nessa parábola, tem vários significados. Eu vou dar um dos significados aqui para nós hoje. Dentro desse contexto que a gente está conversando aqui hoje, a gente vai falar de uma das situações que é um problema para nós, na nossa vida, que pode ser um problema do trabalho, um problema familiar, um problema de doença,
onde eu estou querendo e buscando a minha saúde, seja física, mental, emocional. Então essa ovelha, ela desgarrou. Na grande maioria de nós, a gente, quando tem alguma situação que é mais séria do que a gente, planejou, a gente costuma direcionar toda a nossa energia para aquela situação. E a gente consome uma quantidade de energia enorme porque a gente ocupa a mente por algo que ainda não aconteceu. Isso chama pré-ocupação. Na grande maioria das vezes, as preocupações é eu imaginar algo catastrófico, de um resultado às vezes terrível, e em 90% dos casos não é da forma que a gente imagina. Então a gente preocupa a nossa mente de uma maneira extremamente exagerada, gastando uma quantidade de energia desnecessária. E às vezes a gente até adoece mais. Se a gente pensar que tendo um problema, ou uma situação problema, eu preciso, Jesus nos ensinou isso na parábola, eu preciso me ocupar deste problema, mas eu tenho toda uma vida correspondente àquelas ovelhas, que eu preciso cuidar também. Então, quando o homem sai para buscar a ovelha perdida, quer dizer, ele busca a solução de um problema, ele não pode abandonar as outras ovelhas. O que são as outras ovelhas? O resto da vida. É o meu trabalho, se é de saúde, eu preciso me ocupar com o meu trabalho, eu preciso me ocupar com a minha família, eu preciso me ocupar com outras áreas da minha vida, para que, se eu sair para buscar a saúde, eu não deixar a minha vida um caos. Porque às vezes eu posso entrar até no estado de depressão, porque eu estou buscando uma coisa só e esquecendo de todo o resto que existe ali e que depende de mim também para me manter em pé e para ter energia para buscar uma vida melhor e mais saudável, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ressignificar. Eu preciso entender aonde que está o meu foco. É legal a gente perguntar isso, gente, aonde que está o meu foco? E não é só quando a gente está vivendo um problema, não. Aonde que está o meu foco? Por exemplo, a gente está aqui hoje, numa casa espírita. Aonde que está o meu foco? Naquilo que eu vim buscar? Naquilo que eu preciso de ter, uma orientação? Porque os espíritos já estão todos aqui com a gente, avaliando cada um de nós as nossas necessidades. Na grande maioria das vezes, a gente está disperso. A gente não vive aquele minuto da forma que ele tem que ser vivido. Vamos imaginar o seguinte: eu estou, de repente, com um grupo de amigos, morrendo de saudade de todo mundo. Eu chego, eu abraço todo mundo, eu falo, nossa, que saudade, que vontade de estar aqui, não sei mais o quê. E aí, de repente, o celular me dá uma notificação. E aí eu paro para poder olhar. E aí eu paro para responder. E quando eu vejo, tem várias pessoas fazendo a mesma coisa. E quanto que a gente perde daquele momento, daquelas pessoas que a gente estava morrendo de saudade, que queria conversar? Cadê o nosso foco? Eu vou entrar no celular para resolver um problema, eu distraio com uma série de coisas, e às vezes a gente entra no celular e já não sabe nem o que a gente vai fazer ali. E no meio do caminho a gente fala assim, nossa, eu tinha que passar um e-mail, não era estar aqui olhando no WhatsApp, mas apareceu uma notificação. Atenção é tudo que a gente precisa para poder planejar o nosso processo reencarnatório. As distrações precisam ser diminuídas.
Então, quando a gente fala em ressignificar, a gente fala também em acordar, fazer uma prece, se sentir grato por estar ali vivo. Fazer uma prece pedindo a Jesus que nos oriente nas melhores escolhas para a solução da nossa vida diante daquilo que a gente está passando. Focar naquilo que você está fazendo, aproveitando o máximo. Desde o seu café da manhã, do seu banho, se você escuta passarinho cantando, curte cada momento. Você vai despedir de alguém, da mãe, do pai, da namorada, do marido, da esposa, dá um abraço, beijo. Você não sabe nem se é o último abraço, o último beijo. Quantos se arrependeram de alguém virar e falar assim, eu tenho alguns amigos, tá, gente? Nessa situação. Do filho virar e falar assim, tchau, mãe. Ela continuar olhando no celular e falar assim, tchau. E aí aconteceu um acidente de carro. E acabou. E aí fica pensando assim, eu não podia ter dado um último abraço, eu não podia, não é para a gente pensar nisso o tempo inteiro, mas é viver o momento no momento. Aproveitar o abraço no momento do abraço. É dar um tchau com vontade de assim, eu quero te ver logo. Vamos prestar atenção na vida, gente. Porque ela é limitada. A gente nunca sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui. Então vamos curtir. O celular é importante? É. Mas que tal, às vezes, deixar ele num cômodo e você em outro, nessas situações especiais? Vale a pena. Por quê? Porque ele causa um vício tão grande quanto a cocaína. Para quem não sabe. E aí outra frase que ele colocou para nós foi, utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis. O que ele está dizendo para nós? O Emmanuel está dizendo para nós que muitas vezes a gente faz uma oração pedindo a Deus, pedindo a Jesus, algo que é extremamente material. A gente faz mesmo. Faz, todo mundo faz, também faço. Mas ele está chamando a atenção da gente e se a gente pedisse para ter um pouco mais de sabedoria para solucionar aquele problema? E se a gente pedisse para trazer pessoas boas que nos dessem e nos mostrassem o caminho para nos ajudar na solução daquele problema? Ou então alguém virar e falar assim, nossa, eu trabalho com uma pessoa tão chata, essa pessoa podia sair daqui desse emprego, pelo amor de Deus, né? Eu não aguento mais olhar na cara daquela pessoa. E se você desejasse assim, tomara que essa pessoa ela tenha uma vida tão próspera que ela nem precise desse emprego, e que ela possa ser feliz em outro lugar. Porque eu sou feliz aqui. Então, se ela tiver uma vida bem próspera, talvez ela nem precise ficar aqui. Mas a gente olha muito para a gente mesmo, né? Para aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, o que é legal para a gente. É isso que o Emmanuel está chamando a atenção. Então, ele fala também assim, semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Muito grave? De que forma, né? Então, vamos lá. Padrão mental. Se eu entro num padrão mental sintonizado com aquilo que Jesus nos ensinou, com os bons espíritos, né, trazendo uma energia favorável para nós, a gente se conecta com aquilo que é divino. Se eu me conecto com algo que é mais complexo, com baixa vibração, com energias deletérias, não vai dar certo, não mereço, não sou capaz, tudo de errado acontece comigo, eu vibro no mesmo padrão dessas energias. E aí a gente tem que pensar que a gente precisa ter foco naquilo que é divino.
Então eu não posso pegar e transformar a minha vida no caos. Lembra lá da ovelha? Eu tenho que cuidar dela e de todas as outras. Mas eu preciso mentalizar coisa boa para mim. Porque existe uma coisa que está muito comum falar na internet, da autossabotagem. Ela existe? Existe. Tem gente que às vezes a vida está tão boa, que a pessoa pensa assim, vai acontecer alguma coisa. Porque está bom demais. Daqui a pouco acontece alguma coisa ruim. Nunca as coisas são tão boas para mim. E é claro, né? Você baixa o seu padrão vibratório buscando o caos. Ao invés de buscar o quê? O merecimento. Muitas vezes a gente merece viver aquilo de bom que está acontecendo na nossa vida. Então, o padrão vibratório nos sintoniza com o que é bom e o que não é. A gente tem que perceber aonde que a gente quer essa sintonia. Então, tudo passa pelo quê? Autoconhecimento. Lá na questão 919, que é muito interessante, né? Fala assim, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? E aí os espíritos respondem, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Se eu me conheço, ou eu busco autoconhecimento, eu sei onde estão meus erros e as minhas falhas. Eu vou mudar da noite para o dia? Não. Eu vou esconder os meus erros debaixo do tapete? Não. Eu vou fingir que eles não existem? Também não. Mas todas as vezes que a gente está iluminando, acendendo a nossa luz interna, a gente aumenta a sombra. Vamos pensar, gente. Se eu pego uma vela e eu acendo essa vela, ela faz sombras. E a gente brinca com as sombras, né? Fazendo mais sombras. Acender a luz tem sombra. Se eu acendo uma luz interna, a sombra vai aparecer, as nossas sombras. Eu preciso entender que elas estão ali, acolher essas sombras, entender que aquilo faz parte do meu processo evolutivo e que eu posso, sim, entender e acolher que naquele momento eu sou daquele jeito, mas que eu posso modificar. E aos poucos ir modificando. Basicamente é isso. Sem estresse. Então é transformação e evolução. E aí o Emmanuel acaba com essas duas partes, tá? Fala assim, não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova, em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. Então ele está dizendo que a gente tem um longo caminho. É essa vida e as próximas. E a gente pode, sim, fazer as modificações porque o resultado da nossa criação por Deus é evoluir. Então, aos poucos, a gente vai fazer isso. Então, é muito melhor a gente ter consciência disso nessa vida e começar nessa vida a fazer alguma coisa do que deixar a vida passar assim, como se eu não tivesse controle de nada. Eu vou acordando, dormindo, e quando eu vejo, não, acabou o ano. Vem outro ano e fala assim, outro ano. Gente, passou 5 anos. E aquele meu projeto nem desenvolvi. Planejamento reencarnatório. E aí ele termina assim. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções, no entanto não conseguiu ainda penetração no santuário de seu amor. Então, é o quê? Eu estou tentando me aproximar, passos bem curtinhos,
mas é aquilo que o Cristo está ensinando. Mas eu posso não estar agindo da maneira adequada. Eu posso ter muito da teoria e pouco da prática. Então é preciso a gente entender a teoria e praticar. Igual a gente faz com qualquer exercício, com qualquer atividade, entender a teoria e praticar. É aprender a viver. Igual quando a gente tem um trabalho novo. Alguém ensina, a gente vai lá e testa e vai aprendendo. Depois a gente faz de uma maneira automática, né? Então a gente precisa agir, né, buscando esse tudo novo, que vai ser, em vez de a gente manter os velhos hábitos ou justificarmos os erros passados, a verdadeira renovação está em viver conforme os princípios do Evangelho. Gente, isso também está incluído a evolução também da gente no perdoar. Perdoar nós mesmos e perdoar o outro. Largar as coisas velhas, que às vezes as coisas velhas estão machucando a nossa mão igual uma brasa, onde a gente segura e fala, minha mão está queimando. Fala assim, larga a brasa. Aí você fala assim, mas a minha mão está queimando. E os espíritos falam com a gente, larga a brasa, minha filha. Se você largar a brasa, cicatriza. Mas se você quiser que essa brasa fique quente na sua mão, ela vai continuar queimando. Isso também está relacionado com perdoar. Perdoar a gente e perdoar o outro. Tá? E aí eu deixo vocês, como sempre eu gosto de deixar todos vocês, inclusive eu, nos braços de Jesus na noite de hoje, para que Ele possa amparar cada um de vocês e trazer aquilo que seja de melhor na vida de vocês, que vocês continuem progredindo sempre no caminho dele. Um grande abraço a todos vocês.